Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos salmos mais intensos, mais humanos da Bíblia, o Salmo 56. É uma verdadeira jornada, sabe? Uma que nos leva do meio do olho do furacão do medo até um lugar de segurança, de fé em Deus. Para a gente conseguir captar a profundidade desse salmo, vale a pena a gente se perguntar, né? Quem é que nunca se sentiu assim, encurralado, numa situação que parece que não tem saída, sabe? Onde qualquer caminho parece pior que o outro. Pois é exatamente nesse lugar de desespero que a gente encontra o autor deste salmo. Olha, a imagem aqui não é a do rei Davi no trono, com toda a sua glória. Nada disso. O cenário é de puro desespero. Davi está fugindo para salvar a própria pele do rei Saul. E na angústia, ele vai se esconder no lugar mais improvável que a gente possa imaginar. Gate. Sim, a cidade natal de Golias, o gigante que ele mesmo tinha derrotado. Dá para imaginar? Ele está ali, sozinho, e com certeza apavorado. E é essa situação que nos joga direto na primeira parte da nossa análise de hoje. A gente vai olhar de perto para esse desespero do Davi. Davi já começa o salmo com um clamor, um pedido de misericórdia. E repare na expressão que ele usa, o dia todo. Isso não é um ataque isolado, um problema pontual. É uma pressão que não para, sabe? Constante, implacável. Ele se sente literalmente esmagado, como se não tivesse um segundo de paz, nenhum momento para respirar. Primeiro era Saul, agora são os filisteus, a perseguição simplesmente não dá trégua. E os sentimentos dele, poxa, são sentimentos que todo mundo entende. Ele se sente oprimido pela situação, perseguido por gente que distorce tudo que ele fala e completamente só, ninguém do lado dele. E claro, com medo, mas não é um medo qualquer, é um medo muito real, porque os inimigos dele podiam sim a qualquer momento tirar a vida dele. Mas é bem aqui, no meio desse caos, no auge do medo, que o salmo dá uma virada espetacular. Davi toma uma decisão que muda absolutamente tudo. A sinceridade do Davi aqui é algo que impressiona, né? Ele não diz, eu nunca vou ter medo. Não, ele fala, quando o temor vier, a fé que a Bíblia nos mostra não é a ausência de medo. É o que a gente faz apesar do medo. É uma atitude, uma escolha consciente de tirar o foco do perigo que tá ali na sua cara e colocar na soberania de Deus. Não é sobre fingir que não tá sentindo nada, mas sim sobre ancorar a alma numa verdade muito maior, bem na hora que o pânico chega. Então a gente tem aqui um contraste super importante. De um lado, o medo, que é a emoção, a reação natural, né? Do outro, a confiança, que é a decisão, a resposta espiritual. Davi olha para a emoção dele, ele a reconhece, mas ele escolhe agir com base na decisão de confiar em Deus e não se deixar levar pelo pavor que ele está sentindo. E a partir dessa decisão, a coisa toda muda de figura. A perspectiva do Davi vira de cabeça para baixo. Ele para de focar no tamanho dos problemas, dos inimigos, e começa a olhar para a grandeza e para a intimidade do seu Deus. E aí a gente chega num dos versículos talvez o mais emocionante de todo o salmo. Davi, ali, fugindo, se dá conta de uma coisa incrível. Deus não estava apenas vendo para onde ele ia. Deus estava contando cada passo daquela fuga. E não para por aí. Cada lágrima que ele derramava era tão valiosa para Deus que ele fazia questão de guardar. Para a gente entender o peso dessa imagem, a gente precisa saber o que era um odre. Pensa num recipiente, tipo uma bolsa feita de pele, usada naquela época para guardar líquidos preciosos, como água ou vinho, em lugares muito secos. Então, a ideia de que Deus recolhe as nossas lágrimas e as coloca num recipiente desses, uau! Significa que para ele a nossa dor não é algo banal que passa batido. Pelo contrário, é algo precioso. Cada lágrima conta, é valorizada, é guardada. O ponto central aqui, então, é esse. Para o Deus da Bíblia, o nosso sofrimento nunca é em vão. Ele não passa despercebido. Ele é um Deus que vê, que ouve, que conhece e que se importa, de verdade, com cada detalhe da dor do seu povo. Ok, mas de onde vem uma confiança dessas, tão profunda? Davi mostra pra gente que não é um sentimento que surge do nada, sabe? Ela está firmada, ancorada em algo muito sólido, a palavra de Deus. Essa conexão que o Davi faz é a chave de tudo. A confiança dele não é uma fé cega. Ela está firmada na palavra de Deus e por isso ele a louva. É porque ele confia no que Deus prometeu que ele consegue olhar para a maior ameaça que existe e perguntar, com toda a convicção, o que um simples ser humano pode fazer contra mim? E essa confiança na palavra tem base, tem fundamento.
Primeiro, porque a palavra é suprema, o próprio Deus a exalta. Segundo, porque ela é certa. Davi tinha uma promessa específica na qual se apegar, a de que ele seria rei. Se Deus prometeu, então está prometido. E terceiro, ela é suficiente. Não precisa de mais nada, as promessas de Deus bastam para encarar qualquer parada. E perceba que Davi repete esse refrão. Isso não é à toa, não é um erro de edição. Essa repetição é uma ferramenta espiritual poderosíssima. É como se ele estivesse pregando para si mesmo, para o seu próprio coração amedrontado. É um jeito de conscientemente construir novos caminhos na mente e no espírito. Ele vai trocando a historinha que o medo conta pela história que a fé conta, baseada na palavra, até que essa verdade se torne mais real do que a ameaça que ele está vendo com os próprios olhos. E como acontece com toda a Escritura, a história desse salmo não acaba em Davi, ela vai além. Ela aponta para alguém muito maior, alguém em quem todas essas esperanças e todos esses temas se cumprem perfeitamente. O título original do salmo fala de uma pomba silenciosa, e isso é uma figura que aponta diretamente para Cristo. Do mesmo jeito que Davi se sentia como uma pombinha indefesa no meio de predadores, Jesus, quando foi cercado pelos seus inimigos, ficou em silêncio. Ele não abriu a boca, cumprindo exatamente o que o profeta Isaías já tinha dito. E aquela imagem das lágrimas no odre, ela encontra o seu sentido mais profundo lá no jardim do Getsêmani. Porque lá Jesus, o próprio Filho de Deus, também chorou. E muito. O mesmo pai que recolheu as lágrimas de Davi foi quem acolheu o clamor do seu filho. E foi por causa desse sofrimento que, um dia, as lágrimas de todos que creem poderão ser secadas para sempre. E para fechar, a esperança de Davi, aquela de ser livre para andar na luz da vida, ela se realiza de forma completa na ressurreição. Veja bem, Jesus não foi só salvo da morte, ele venceu a morte. E é por isso que ele pode oferecer para todos nós a verdadeira luz da vida. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida finalmente livre do poder da escuridão e do medo. Então, fica aqui uma reflexão para a gente. Se Deus realmente registra cada passo do nosso sofrimento, se Ele considera cada lágrima algo precioso, como é que isso não muda a nossa perspectiva sobre os momentos mais difíceis da vida? Talvez a dor não seja o ponto final da história, né? Talvez ela seja só parte de uma jornada. Uma jornada onde a presença e o cuidado de Deus são muito, mas muito mais reais do que a gente às vezes imagina.